Senhor presidente, muito se diz que certos julgamentos e certos prêmios dizem muito mais a respeito de quem premia ou de quem julga do que quem é julgado. Né? Freud já dizia que quando você aponta o dedo para outra pessoa, quando você faz um discurso contra uma pessoa, aquele seu discurso diz muito mais a seu respeito do que a pessoa que você está apontando. Isso é o que está acontecendo hoje com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo injustamente julgado por juízes, por carrascos travestidos de juízes. E eu já explico. Pressupõe-se que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Vamos ser bastante pragmáticos e lógicos aqui. O que descobriram sobre Bolsonaro é uma minuta de uma GLO que previa uma nova eleição convocada pelo Congresso com os mesmos candidatos, tendo em vista o desespero de uma população, a indignação de uma população pela parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral durante o pleito eleitoral. A saber, não se podia dizer que Lula era ladrão, não se podia dizer que Lula era amigo de ditadores, não se podia dizer, entre outras coisas, que Lula era a favor do aborto, quando Bolsonaro era chamado de pedófilo, genocida, outras coisas. Isso é apenas uma parte desse tipo de censura que levou à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Não houve nenhum tipo de fraude eleitoral, mas houve uma parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral. E quando eu falo em censura, eu disse que havia censura à época de 22 e entrei no inquérito de fake news porque disse que havia censura, sendo que o meu Twitter foi removido no dia seguinte. Então o que a gente está vendo são juízes parciais que dizem que militares não podem se arvorar em políticos, mas, eventualmente, esses juízes se colocaram numa posição política. Durante 20 anos, o PT aparelhou todo o sistema judiciário. Não é à toa que o Ministério Público dá decisões completamente absurdas de perseguição a conservadores. E não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, quase todo indicado por Lula e Dilma, se arvorou em carrascos travestidos de juízes que estão atropelando todo o processo democrático. A questão que se coloca é: não é apenas Bolsonaro que está sendo julgado de maneira inclemente, injusta, como se fosse um tribunal de exceção, um tribunal de inquisição. Pessoas como Clériston morreram na cadeia sem direito a um julgamento justo, simplesmente porque adentraram a praça dos três poderes e foram condenadas, na última instância, a uma prisão preventiva que não tem fim e morreu lá, tendo o seu pedido de soltura pedido pelo PGR por uma série de doenças que haviam antecipado a sua morte. Assim como a Débora, que veio armada de um batom que pichou a estátua da justiça com os dizeres conclamados pelo próprio ministro Barroso, que disse para um eleitor: perdeu, mané. Uma ironia subjacente a um ministro que se colocou como político e disse que tinha derrotado o bolsonarismo. É essa derrota, que é o que tudo indica, que vai deixar Bolsonaro como réu, que vai ser imposta a Bolsonaro. Não uma derrota política, não uma derrota no voto popular, não uma derrota por meios democráticos, representativos pelo povo, democracia, governo do povo. Quem governa o país hoje são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram eles que elegeram Lula. Eles, por uma eleição imparcial, uma eleição parcial, que tiraram um candidato da cadeia e colocaram ele lá por uma eleição extremamente injusta que censurava um candidato em favor de um outro. São eles que agora, não só do ponto de vista eleitoral, estão condenando, estão matando as pessoas dentro da cadeia, matando simbolicamente, tirando as pessoas do seio de suas famílias, tirando o sustento bancário de uma filha de um exilado lá na Espanha, uma menina adolescente, tirando a possibilidade de uma mãe ver a sua família durante 2 anos de prisão preventiva, um abuso sistemático, desumano, colocado em cima de pessoas, uma mulher que estava portando um batom e que agora é condenada a 14 anos de cadeia. Uma pena que nenhum pedófilo, nenhum assassino, nenhum traficante é colocado no Brasil praticamente. Bolsonaro é simplesmente a cereja de um bolo satânico, de um julgamento satânico, em que esses juízes estão sendo condenados pela imparcialidade, pela injustiça, pela perseguição política, pela inclemência, pela desumanidade, que fazem não apenas com Jair Bolsonaro, exatamente por uma sanha de domínio político, estão impondo ao Brasil uma tirania nunca antes vista. Uma tirania perfeita,
com anuências de influenciadores, com anuência de jornalistas de grande mídia, que aplaudem carrascos travestidos de juízes, que torturam as pessoas sem dar o mínimo subsídio de possibilidade de defesa, que julgam de maneira inclemente um presidente, que tornaram inelegível por querer maior segurança no pleito eleitoral, que agora o acusam de um golpe. Golpe foi dado dentro do STF. Juiz sem voto não manda no país. Juiz sem voto não pode condenar à tortura uma mãe por pichar de batom uma estátua. Juiz sem voto não pode eventualmente transformar o país numa tirania em que a opinião é criminalizada, em que o livre desejo de uma democracia de liberdade de expressão, o livre anseio de criticar pessoas dentro das instituições é considerado crime. O Brasil é hoje uma ditadura e vista a ditadura de fora. Alexandre de Moraes está sob a égide de uma condenação na lei Magnitsky que vai proibi-lo de pisar em solo americano e em solo democrático. Já encerro, presidente. E o Brasil, as autoridades vêm impávidas, absolutamente boquiabertas, omissas e muitas vezes silenciosas. O Brasil se transformar numa tirania em que o mundo percebe que o Brasil é uma ditadura e o Brasil não reage. É hora de reagir, é hora de ter povo na rua, é hora das nossas lideranças clamarem por justiça real. E a justiça real é impeachment de ministro abusador. É ceifar na raiz a base da tirania brasileira. E a base da tirania brasileira se chama Alexandre de Moraes.